Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar falando mais uma vez sobre Shumatsu no Valkyrie. No vídeo passado a gente basicamente viu a conclusão do 5º round do Ragnarok. E então vamos diretamente para o 6º round. Buda versus Zero Fuku. Sim, teremos uma luta de Deus contra Deus. Só que se você realmente quer ver tudo isso e muito mais, antes disso eu peço então para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem e então bora para o vídeo. Bom, nós basicamente somos levados onde o Zeus vai atrás do Buda para que ele então seja o representante do lado dos deuses durante a 6ª rodada do Ragnarok. O Buda, que estava lá descansando na dele sozinho, comendo alguns doces, se questiona o porquê do Zeus querer tanto assim destruir a humanidade. E isso é pelo simples fato de que o Zeus apenas não gosta de perder. E enquanto eles lutarem ao ver dele, eles irão vencer. Por conta disso, ele mesmo se intitula como sendo deuses. Então, vendo essa situação, o Buda tranquilaço, então aceita ali, vendo esse espírito dos Zeus, iria lutar no Ragnarok, mas não do lado dos deuses. Até ali ele se abraça então aos Zeus, enquanto a gente muda de cenário, vendo a Brunhilde ali, a Gore, na verdade, se lembrando do que a Brunhilde falou sobre ela, parafraseando a fala do Adão sobre existir ali algum motivo para um homem ali proteger aqueles que lhe são importantes, e por conta disso ela vendo de que o destino de toda a humanidade está nos ombros da sua irmã, ela então vai tentar ajudá-la de algum modo. Quando ela então basicamente decide ir até um médico para pegar algumas bandagens para os machucados da sua irmã, ela acaba no meio do caminho ouvindo a conversa dos 7 deuses da sorte japonesa. O Ebisu, que acabou lutando rapidamente ali, e os 7 deuses se colocaram diante de uma quase porradaria que iria se iniciar entre Buda e Loki. Eles acabaram interrompendo toda a situação, quando no fim das contas o Ebisu acabou sendo acertado e quase que humilhado no fim das contas pelo Buda, que sequer levou aquela luta a sério, enquanto a Benzai tem uma das 7 deusas da sorte, ajuda ali a tratar dos ferimentos dele, e ele mesmo pistolaço dizendo que da próxima vez que ele ver o Buda não irá sobrar um único pedaço dele. Só que enquanto isso eles conversando ali sobre o Buda ter no fim das contas tratado o Ebisu como uma verdadeira criança. No fim das contas ele sequer levou aquela luta a sério, mas o Ebisu diz de que da próxima vez será a pena de morte com zero de Zero Fuku. A gente até vê agora tentando entender essa situação quando aparece o Bishamoten e outros deuses da sorte japonesa atrás dela, encurralando completamente a Valkyria. No fim das contas ela cai ali na pequena enfermaria em que tá o Ebisu e alguns dos outros 2 deuses, e eles estão com uma raiva absurda no fim das contas por verem de que uma das Valkyrias está então os espionando, e ela mesmo vendo quão desesperadora a situação, quão ferrada ela está, quando eles mesmo iriam matar ela para que ninguém soubesse do que quer que eles estavam ali conversando. Só que a gente vê de que a violência da dor ou da alegria com a sua própria atuação não dura um dia. E essa basicamente é uma frase ali, provavelmente em referência a alguma obra de Shakespeare, colocada em cena pelo Jack, o estripador, que basicamente vem para salvar a Gore, questionando então se alguns dos deuses da sorte gostariam de um pouco de chá, quando eles então, o Bishamoten, não permitindo uma matança aleatória, resolve ir embora com os demais deuses da sorte.
sorte. No fim das contas, eles acabam conseguindo evitar uma baita de uma porradaria, o que seria até que bom para o Jack, que está completamente arrebentado ainda, com várias e várias bandagens ao redor do seu corpo, quando a própria Gore fala de que aqueles 7 deuses são mais para deuses do azar do que da sorte, quando o Jack se questiona sobre 7 deuses. Porque no fim das contas, quando ele olha diretamente para os 7, com o seu olho que consegue enxergar ali os sentimentos diretamente da alma das pessoas, ele vê de que eles têm sentimentos como se fossem uma única só pessoa. O Jack, então, vindo até ali agora, de maneira bem gentil, acaba fazendo com que ela se lembre do sacrifício do Hércules, dizendo de que ele ama os humanos. Então ela tenta ali ser gentil com o Jack, dizendo que ele deve descansar por estar um pouco machucado ainda. O próprio Jack fica um tanto quanto surpreso com isso, enquanto a gente vai ali para o 6º round do Ragnarok, tendo 2 vitórias para os humanos e 3 para os deuses, que conseguiram então virar agora, impedindo que a humanidade despassasse a perna. E é por conta disso que do lado dos deuses nós temos aquele que há muito tempo atrás ajudou os humanos com seus desejos mundanos, e ele que os mostrou o caminho a quem ele abandonou todos os seus desejos, abandonou todas as suas emoções, e que uma vez até mesmo deixou de ser da realeza. Ele que no fim das contas é o Buda, aquele que através do céu e da terra é o mais honrado. Como representante dos deuses, a 6ª rodada nós temos então o Buda. O Buda que até por sua vez, na verdade, não vem para lutar pelo lado dos deuses. Ele mesmo cruza ali na direção do reino, então simplesmente toma o microfone da sua mão e até tenta ser o mais direto possível, indo em direção a todos os deuses, e fala então na cara deles de que ele vai lutar pela humanidade. E ainda manda um valeu ali pelos deuses, enquanto estão completamente em desespero. Os próprios deuses, a própria Gore, que é a melhor reação de todos, ela é completo choque, por conta de que não esperava isso. Os próprios deuses começam então a amaldiçoar o Buda, que pede então para que todos eles calem as suas bocas. E ele então vê que os deuses não vão fazer nada para salvar a humanidade, então ele mesmo fará. E se qualquer deus ficar no seu caminho com o seu cajado em mãos, mostrando o quão poderoso ele é, indo levar qualquer um dos seus inimigos à iluminação na base da porrada, ele vai matar quem quer que se meta no seu caminho. E até mesmo o maior dos deuses não podia esconder a sua raiva naquele momento, a gente vendo o Loki e principalmente o Odin extremamente pistolaço, e apenas uma única pessoa permaneceu sem reações, que era a Brunhild. No fim das contas, agora questionando se isso fazia parte do plano da sua irmã, mas no fim das contas ela mesma percebe a própria fala que o rei não disse para introduzir o Buda, de que no céu acima e na terra abaixo ele seria o homem mais honrado. E infelizmente o Buda é alguém muito corajoso para se deixar então que os outros mandassem nele. A gente então volta um pouco antes do início da 6ª rodada, onde a Brunhild chorando ali no corredor por conta da morte de uma das suas outras irmãs, quando o Buda vem até ela, e até ali eles já se conhecem muito bem, por conta de que ela acabou sendo ensinada, o Volund que ela usa ali junto das Valquírias é algo que deriva-se do budismo. Ele mesmo ali vem até a Brunhild dizendo que vai lutar pela humanidade, quando ela até ali reage de forma bem fria, o que deixa o Buda extremamente pistola por ver uma reação tão lixo assim, mas no fim das contas ele mesmo percebe de que talvez as coisas estejam todas saindo como esperado para a Brunhild, porque ela ali, antes de toda a conferência que iria decidir o fim da humanidade, ela foi até o Buda e pediu para que ele lhe ensinasse sobre o destino entrelaçado que originaria mais à frente o
o Volt, e até ali ele percebe de que realmente estava talvez apenas estando então a entrar no jogo da Brunhilde manipulando todo mundo, só que ela sabe muito bem de que tem ninguém mais, ninguém menos em Valhalla que mais odeia os deuses é o Buda. Sem sombra de dúvidas, e ele mesmo vê, só que agora ele não vai ali deixar ela simplesmente deixar tudo isso de lado. Ela colocou um deus contra os demais deuses, por mais que ele já pretendesse fazer isso, mas se der ruim pro lado dele, ela também vai junto. E até por isso que ela mesmo percebe de que ele é alguém extremamente aterrorizante, mas no fim das contas o Heimdall tentando impedir o Buda por conta dos 13 participantes de cada lado já terem sido decididos. Só que o Zeus não se importa por conta disso. Ele mesmo tem uma certa vontade ali de lutar pelo lado dos deuses novamente para poder lutar contra o Buda, por mais que já tenha lutado uma vez, mas isso aí realmente estava tudo escrito em todas as leis de todo o Ragnarok. Mas ele no fim das contas vê de que não é todo dia que se tem uma reviravolta como essa, e por que não rolar uma porradaria franca de Deus contra Deus, né? E até aí o próprio Buda vendo que os Zeus quer lutar, então vem, parte pra cima. O Buda, mesmo sendo o Deus da paz, no fim das contas, ele lá tranquilaço. E mesmo ali alguns deuses ainda contra ele, ele mesmo vê de que no céu acima e na terra abaixo, ele é o mais honrado, porque toda essa bagaça de mundo é dele. E então, diante dessa situação, para lutar contra o Buda, teremos então os 7 deuses da sorte. O Bishamoten e todos os outros deuses vêm para representar a humanidade, mesmo que o Heimdall fique um pouco contra, porque seriam 7 contra 1, pedindo apenas para que o Bishamoten ficasse. Mas então a gente entende o porquê do Elísio ter falado sobre a pena de morte 0 para o Buda, porque no fim das contas, desde o início, todos os 7 eram apenas uma única existência. Os 7 desafortunados que trazem a destruição imediata. Então, todos os deuses da sorte resolvem pular na direção do Bishamoten para se fundirem pouco a pouco com ele. Ao ponto de que no fim das contas a gente vê que dentre todos os 7 deuses, na verdade, existia inicialmente apenas um. Essa que seria, na verdade, muitas pessoas acreditavam que eram a lenda dos 8 deuses da sorte. Alguém que carregava todos os 7 debaixo dos seus ombros, mas não eram 8 ou 7, era apenas um. E quando aquele deus desceu à terra, inenarráveis calamidades foram forjadas, e ele é basicamente o Zero Fuku. Ele que vem então para simplesmente matar o Buda, sendo extremamente pistola. Ele então ergue ali o seu cutelo da miséria, a sua arma, para então assassinar o Buda, que é o que lhe parece ser mais conveniente. Por mais que a rodada se inicie completamente fora de contexto, o rei não resolve ali. Se der ruim, a culpa não é minha, então que comece então o 6º round do Ragnarok. Que a gente então começa a entender o porquê ali de, na verdade, serem não 7 deuses, mas somente um, por conta de que os 7 deuses eram apenas uma forma temporária que acabou sendo dividida por conta do quão trágico era o passado do Zero Fuku. A própria Gore então entende o que o Elísio falou sobre a pena de morte 0, quando a Brunhilde começa a narrar basicamente o passado do Zero Fuku, o porquê da dor ter lhe mudado tanto e ele querer dar a quem quer que seja uma punição divina. A gente volta muitos anos atrás na Ásia Antiga, quando deuses e homens ainda tinham uma relação próxima, e a fim de cuidar das pessoas, alguns deuses moravam no mundo dos humanos, e um bom exemplo disso era o Zero Fuku.
O Zero Foco completamente diferente do que é hoje, mas resolvendo ajudar todos os humanos para fazê-los tão felizes quanto puderem ser. E ele, no fim das contas, começa a ajudar até mesmo animais, plantas e principalmente os seres humanos. E no fim das contas, há muito tempo, Zero Foco era, talvez, dentre todos os deuses, o mais gentil. E a visão que deu boas-vindas a ele quando veio para esse mundo, mesmo sendo um garoto extremamente gentil, não foi de longe a melhor visão de todas. A única coisa que ele conseguiu ver foi doença, nascimento, envelhecimento, morte. Eles viu o completo desespero da humanidade, a pobreza e a decadência. E ele, no fim das contas, querendo se questionar o que iria fazer diante dessa situação, o que pode fazer como Deus para fazer então com que a humanidade se tornasse feliz. Ele tentando ali extirpar a raiz de toda essa infelicidade. Ele vai até um garotinho doente e vendo ali a sua mãe um tanto quanto preocupada por do nada vir um estranho completamente... uma aparência completamente única, mas ele simplesmente toca no garoto e vai por conta própria tomar todo o azar desse garoto para si. E no fim das contas ele salva ele tranquilamente, podendo então voltar a viver normalmente. Não apenas esse garoto que ele cura. O Zero Foco descobriu que podia ajudar os humanos ao absorver o que os fazia infelizes. E onde ele encontrava pessoas desafortunadas, de novo, ele absorvia todo o azar e o desespero dessas pessoas. Até que então ele começa a entrar em um verdadeiro estado de desespero, com seu corpo caindo aos pedaços por conta de tanto absorver todo o azar da humanidade. E mesmo que ele tivesse pego essas infindáveis quantidades de tristeza e de angústia, ele mesmo que tivesse ali, trouxesse para si mesmo muita dor e aflição, ele encontrou a felicidade para si mesmo ao trazer ela para os humanos. Mas o Zero Foco infelizmente não sabia de que boa parte da humanidade realmente era horrível. Quando ele voltou naquele mesmo vilarejo, a única coisa que ele podia ver era depravação, era violência, era pura reencarnação, a encarnação do desejo. Quanto mais e mais dores deles eram tomadas, mais eles perdiam a visão da felicidade, caíam na depravação sem fim. E até ali ele se reencontra com aquele mesmo garotinho que ele salvou há um tempo atrás, só que agora já cresceram e tendo uma visão bem nojenta do próprio Zero Foco, pedindo ali para que ele caia fora dali, ainda que por cima cuspindo nele, e ele mesmo, para se livrar de todas as desgraças da humanidade, ele carregou uma dor inimaginável e ainda assim não adiantou de nada. Só que na mesma época, vendo ali um cara humano esse que viria mais à frente ser intitulado como Buda, estava ali com uma baita de uma procissão seguindo ele. Várias pessoas, mesmo que estivessem ali com fome, estivessem magras, estivessem doentes, elas ainda assim estavam felizes, porque é algo que o próprio Zero Foco entende o que é ali a verdadeira felicidade. Quando até ali esse cara, o Buda, no fim das contas, resolve ajudar todo mundo sem nenhum problema, mas não resolvendo tomar todas as dores dessas pessoas, mas sim ajudando elas a lidarem com as suas próprias aflições. O Zero Foco, que até ali no fim das contas tenta entender o porquê diabos que um mero humano consegue fazer um trabalho tão bem que ele, um deus, não conseguia ali fazer isso. Ele via rostos de pessoas irradiando completa alegria e felicidade, quando ele mesmo vem até o Buda querendo entender como que um mero humano consegue fazer com que os demais da sua raça sejam tão felizes. Ele tentou por vários anos absorver as angústias de toda a humanidade, mas no fim das contas nunca lhe adiantou de nada. E o próprio Buda se questiona sobre ele realmente ter feito isso, porque é algo que ele não está certo. A felicidade não é algo que pode se dar aos outros, é algo que você consegue por si mesmo. E o Buda, mano, ele é o cara.
ele é incrível. E ele mesmo fala ali para o Zero Foco: de onde houver sombra, haverá a luz. E até ali, ele mesmo convidando o Zero Foco sai em completo desespero para longe daí, quando Deus ficou completamente com ciúme do homem. E foi uma humilhação que ele não podia aguentar, ao ponto de que, como muitos mitos recontam, o divino rapidamente se tornou o bode. E assim, em meio a todo esse desespero, ele decidiu destruir a humanidade muitas vezes, simplesmente trazendo à tona então os 7 pecados capitais: inveja, preguiça, avareza, fúria, luxúria, orgulho e a gula. Dessa maneira, então, a gente basicamente vê de que o Zero Foco que nós temos atualmente lutando no 6º round do Ragnarok acabou sendo criado. E ele então vê que é hora de então ele matar como uma retribuição divina por tudo que a humanidade lhe fez passar. No fim das contas, ele até tenta ali matar uma mulher que estava com seu filhinho carregando ele, só que no meio do caminho ele acaba ainda assim tendo um certo grau de humanidade e decide então parar no meio do golpe. Então essa maldade dentro dele ainda assim estava de certa forma um tanto quanto fora de controle, e por causa disso nós acabamos vendo de que ele então é transformado, dividido na verdade no que nós temos atualmente como 7 deuses da sorte, que inicialmente seriam apenas uma única pessoa. No fim das contas, eles carregaram uma raiva absurda pelo Buda, pelo fim das contas de terem os feito de trouxa, ao menos era o que eles achavam, mas no fim das contas eles mesmos veem de que irão então trazer essa punição divina para a humanidade, mas ainda não é a hora para isso. A gente então assim vê de que a lenda dos 8 deuses da fortuna nasceu, sendo que inicialmente era apenas um único Deus. A gente então vê de que finalmente chega o momento de começar o 6º round do Ragnarok, quando o Zero Foco já tenta partir na direção do Buda, só que o Buda tranquilamente desfere uma joelhada na boca do seu estômago, e até mesmo questionando ao Zero Foco quem de fato é ele, porque no fim das contas ele não consegue o reconhecer nesta forma. E observando tudo isso lá da plateia, nós percebemos de que estão lá Platão, Jesus e Confúcio, 3 dos 4 grandes sábios da humanidade, onde eles mesmos veem de que mesmo o Buda sendo teoricamente um deus bondoso, que inicialmente era um humano, que tentou trazer à humanidade a iluminação, ele ainda assim é alguém um tanto quanto impiedoso, como o próprio Confúcio diz, de que pague o mal com o mal. E isso faz o sangue deles ferverem diante dessa luta cada vez mais e mais insana. O Zero Foco, com seu cutelo da miséria, parte na direção do Buda, só que ele tranquilamente desvia quando Deus manda vários e vários ataques na direção do seu oponente, só que ainda assim o Buda desvia de todos os golpes como se não fosse nada. E ele continua ali sendo cada vez mais e mais pressionado, quando os próprios deuses veem que talvez o Bishamoten não seria uma combinação melhor. Só que o Zero Foco, em meio a toda essa situação, não conseguindo aceitar que é um completo inútil diante do Buda, ele vê quanta miséria ele carrega. E por conta disso percebemos que a sua arma está ficando cada vez mais e mais maior. E até por isso que o próprio Zeus explica que a sua arma é capaz de absorver a miséria. Ali a arma divina que ele carrega, e quanto mais miséria ela absorver, maior e mais destrutiva ela se tornará. Esse é então o cutelo da miséria, na qual ele parte em velocidade absurda na direção do Buda, que tranquilamente ainda assim desvia dos golpes, quando o próprio Zero Foco já não está nem aí se no meio do caminho acabar destruindo boa parte da arena, inclusive quem estiver na arquibancada. Enquanto isso, agora surpresa pelo fato do Zero
Zero Fuku absorver miséria, quando a gente vê de que no ponto de vista do Zero Fuku errar os golpes para ele é uma verdadeira miséria. A própria Brunhilde explicando essa situação para Agor, que então percebe que quanto mais o Buda desvia, mais fortes os ataques do Zero Fuku vão ficar. Isso seria jogar um tanto quanto sujo, mas no fim das contas o Buda ainda assim consegue lidar com tudo isso tranquilamente. A gente percebe de que o Zero Fuku tenta cortar o Buda, só que o Buda simplesmente fica de cabeça para baixo e desvia ali, não apenas com reflexos insanos de todos os golpes do Zero Fuku. A própria Brunhilde pede para que agora olhe mais atentamente a tudo isso, por conta que os movimentos dele é como se ele estivesse se movendo antes mesmo do ataque o acertar. E no fim das contas isso não é algo como, por exemplo, a habilidade do Sasaki Kojiro, na qual ele basicamente conseguia imaginar todas as quase infinitas possibilidades. Só que o Buda, ele simplesmente enxerga literalmente o futuro. A técnica do Buda é completamente diferente do que o Sasaki conseguia fazer. E ele então é o estado da pura iluminação, as suas 8 consciências. O Buda com seu cajado consegue acertar no pescoço do Zero Fuku e vendo então que vai mandar o Zero Fuku para o Nirvana na base da porrada. O Deus que então tenta ali atacar várias e várias outras vezes na direção do Buda, só que ele tranquilamente desvia, porque ele consegue ver, por mais que sejam alguns poucos instantes, ele ainda assim vê o futuro, que é algo que a própria Gore vê como talvez sendo uma das habilidades mais legais de todas. Só que isso faz com que o próprio Zero Fuku fique cada vez mais e mais furioso, por ver que os seus golpes são completamente inúteis e manda uma série insana de golpes quando o próprio Buda acerta com seu cajado mais uma vez agora o peito do Zero Fuku. E quando o próprio Zero Fuku percebe de que no fim das contas ele estava com inveja daquele humano e vê o quão miserável ele era, e ele mesmo então começa ali a aumentar o nível do seu poder, e o primeiro que notou algo de errado foi ninguém menos do que o próprio Buda. Com as suas 8 consciências ele viu de que o cutelo da miséria do Zero Fuku se tornou extremamente gigantesco ao ponto de que destruiria quase toda a arena. A própria Brunhilde vê de que a habilidade que vê um instante no futuro é ali algo que é extremamente útil, mas nesse momento o Buda veria teoricamente um futuro absolutamente inevitável, que não se pode fazer nada. Mas pro Buda nada não significa de fato nada, porque ele basicamente usa o seu cajado dos 6 reinos, o 4º reino, o reino de Azura, canhão de 11 faces. Ele cria ali o Ahimsa, que é basicamente um escudo com o qual ele transforma ali o seu cajado e bloqueia tranquilamente o golpe do Zero Fuku, dizendo que irá então lidar com a sua puberdade. A gente vê então de que basicamente o Zero Fuku cada vez mais pistola quando temos a explicação do poder do Buda. A arma divina do Buda, o cajado dos 6 reinos, basicamente se deriva dos 6 mundos no budismo, onde a humanidade pode reencarnar, no qual são conhecidos como 6 reinos. Nós temos o reino humano, o reino divino, o reino de Asura, reino preta, reino infernal e o reino animal. Cada um deles é protegido por uma forma de um Bodhisattva, a deusa Kannon, e no fim das contas, de acordo ali com os sentimentos do Buda, a sua arma então pode mudar de forma dependendo ali do canon no qual ele estiver ali com a emoção específica. E no fim das contas ele consegue ali, não consegue na verdade escolher a arma que ele quer usar, mas ainda assim em meio a essa luta esse escudo se torna bastante útil. Então ele mudando mais uma vez agora de escudo para basicamente um porrete, o cajado dos 6 reinos, o 2º reino, o reino animal, Kannon, cabeça de cavalo. Ele usa o porrete do Nirvana para partir em altíssima velocidade na direção do Zero Fuku, o Deus que tenta então acertar com seu cutelo da miséria. Mais uma vez o Buda que consegue basicamente deslizando no chão, desviar do golpe e ainda por cima acerta um golpe cheio na boca do estômago do Zero Fuku, e no fim das contas ele humilha completamente o Deus.
A gente até percebe de que, sem sombra de dúvidas ali, a própria Brunhilde vendo de que para o Buda usar então o seu cajado, ter se tornado o Nirvana, o que ele teria de usar. A própria Brunhilde vê de que isso é algo extremamente a cara do Buda, por conta de que as emoções dele mudam de uma hora para outra muito rapidamente. Ele vive a sua vida como quer, sem ninguém para mandar nele. E este é o motivo dele ser o adolescente mais forte da humanidade. Então a gente volta no passado vendo de que desde o nascimento o Buda teve tudo ao seu alcance. Ele vivia ali no antigo norte da Índia, em Kapilavastu, onde basicamente ele era ali conhecido como Siddhartha Gautama, antes de se tornar o que nós temos atualmente como Buda. Ele tinha basicamente de tudo, do bom e do melhor. As melhores roupas, comidas, a melhor posição social. Ele era o príncipe daquela região, mas no fim das contas ele ainda assim faltava uma grande coisa, que é algo que ele passa então depois a procurar, o que seria a verdadeira iluminação. O Buda nasceu com a profecia de que os deuses lhe ordenaram ali a ser o menino que se tornaria o maior de toda a humanidade e um dia comandaria o mundo. O Buda, que era alguém na vida ali na sua época, ainda como Siddhartha Gautama, um humano extremamente gentil que ajudava ali, se aproveitando da sua posição de príncipe. Ele tinha uma facilidade muito maior para ajudar todas as pessoas que ele conseguia, vendo ali todos eles como ele, vendo ali, sendo como um verdadeiro exemplo da realeza. No fim das contas, o Buda ainda percebe de que no fim das contas era como se ele não fosse de fato livre. Tudo que ele fazia era por conta de ele estar preso. E depois de tudo aquilo, a percepção de mundo dele começa aos poucos a mudar. Ele até ali se tinha de certa forma como o irmão ali no rei de Mala Jataka, que era como se fosse meio que seu melhor amigo, que estava ali bem doente, e ele era alguém que no fim das contas lidava ali, eles eram grandes amigos, e até ali ele percebe que no fim das contas ele tinha uma grande relação em que o Siddhartha entendia muito bem o Jataka, e o Jataka por sua vez também entendia ele muito bem. Eles eram ali como se fossem irmãos, mesmo não tendo laços de sangue, e eles se davam muito bem. E até aí é algo que no fim das contas o próprio Buda percebe, e que quando ele for rei ele se esforçará para fazer todas as pessoas felizes. Ele vendo que esse é o seu destino, e até mesmo questiona se o Jataka era alguém realmente feliz. E ele mesmo então, seu quase que irmão, se questiona se ele achava que ele era alguém feliz. No fim das contas ele vivia uma vida quase que não era sua. Depois de muito viver, a doença que ele tem iria o levar, e ele mesmo percebe de que as pessoas talvez achavam que ele vivia uma vida feliz por conseguir dar as melhores condições de vida para o seu povo. Mas isso se devia porque não houveram grandes guerras durante o seu reinado, e assim o reino dele prosperou. Mas no fim das contas ele mesmo vende que como se ele vivesse feliz. Mas no fim das contas ele mesmo se pergunta de quem é a vida que ele está vivendo. As melhores roupas, comidas, palácios e nobreza não são lá nada que ele de fato escolheu. Tudo que ele teve foi lhe dado, até mesmo o nosso próprio nome, por exemplo. É óbvio que não é algo que a gente consiga escolher, mas é algo que ele queria descobrir mais sobre o mundo, o rio que corre sobre o seu reino, para onde ele dá, por exemplo. Isso é algo que vai ter muita importância mais à frente. E no fim das contas ele mesmo percebe que infelizmente não vai conseguir vencer a sua doença, tanto que no fim das contas ele acaba morrendo. O próprio Buda começa a pensar muito sobre a vida que ele levou, sobre a vida de quem ele estava vivendo. E em meio a isso, o Buda simplesmente chegou então à iluminação. Ele então invade ali todo o velório do seu quase que mano e começa a jogar várias e várias rosas por meio do caminho, até que então ele vem e
pega basicamente o caixão do Jataka e simplesmente sai embora dali para levá-lo então até o rio na qual ele queria ver aonde iria dar. Mesmo que não estando mais vivo, se ele realmente acreditar que existe um pós-vida, quem sabe ele possa ver isso. E depois disso, Siddhartha fugiu de seu palácio, deixou tudo que ele tinha de riqueza e nobreza para trás e decidiu basicamente viver como alguém qualquer, rumo ali a trilhar o seu próprio caminho e solitário caminho. E no fim das contas ele acabou encontrando no meio do caminho vários e vários monges que acreditavam de que a morte ou a abnegação ou negar ali a privação dos seus desejos seriam coisas ruins, mas é algo que o próprio Buda vê de que no fim das contas não é bem assim. Como ele mesmo disse, a felicidade não é algo que se dá e sim que se alcança, e não basicamente negando tudo que se vê na sua vida. E algo que ele basicamente passa ali a ensinar a todas as pessoas que passam então depois a seguir ele, vendo de que a iluminação é algo que vem por conta própria, com um simples ato de viver. Ele ia até mesmo contra várias e várias rituais da época, como por exemplo sacrifícios, e no fim das contas ele mesmo salva uma garota que seria sacrificada para um tributo aos deuses, e ele mesmo vê de que se eles quiserem tentar ter ela, então que venham por cima dele. E no fim das contas lutar contra o destino que lhe foi decidido pelos outros é algo que o Buda fez ali durante a sua vida inteira. E aqueles que então tentam negar a sua própria felicidade interna e impor o destino para ele, não tem nada além do que puro ódio diante do Buda. O Buda simplesmente vive ali a sua vida do jeito que ele bem entender. E em outras palavras, agora ele está no auge da sua adolescência. Enquanto isso, a gente basicamente vê de que a luta contra o Zero Foco continua quando ele transforma o seu cutelo da miséria em duas espadas gêmeas e parte na direção do Buda, que torna ali o seu cajado dos 6 reinos para o primeiro reino, o reino divino, cânon do desejo da concessão, o Lokadala machado dos 12 devas. Ele basicamente parte e começam ali um clash insano de golpes quando o Zero Foco no fim das contas não acerta um golpe sequer no Deus. E até girando seu bastão, o Buda começa a atacá-lo várias e várias vezes, quando ele ainda por cima recebe um corte no meio do seu peito. E completamente irado de raiva, o Zero Foco usa o seu cutelo da miséria na formação de tempestade, fazendo com que ele crie várias e várias lâminas que partam na direção do Buda, que tranquilamente começa a destruir todos eles sem o menor dos problemas. E até aí ele mesmo que fosse atacar, então a plateia acaba aqui sendo completamente inútil diante de mais uma vez tendo a transformação do cajado dos 6 reinos do Buda. Ele começa então a cortar todos os golpes do Zero Foco, então no fim das contas se torna completamente inútil, vendo de que o Zero Foco simplesmente ali sentia uma incrível, de um sentido horrível, na verdade, inveja pelo Buda. E é algo que no fim das contas ele mesmo percebe de que por que ninguém molhou uma única vez. Mas é algo que o próprio Buda vem para colocar no pensamento do Zero Foco, de que primeiramente ele precisa se amar. E o próprio Zero Foco começa a perceber aos poucos de que ele sempre quis ser igual ao Buda. Ele sempre quis ser amado por todas as pessoas. E diante disso, com toda a sua miséria sendo completamente sumida, ele acaba então começando aos poucos a ver o quão incrível de fato é o Buda. E o próprio Buda vê de que agora o Zero Foco está com um belo olhar no seu rosto. Então por que não continuamos de onde havíamos parado? Então no fim das contas o próprio Zero Foco percebe de que mesmo ele sendo somente um humano, ele ainda assim é um cara espanto. Ele era a única pessoa que talvez no fim das contas conseguia o entender de fato.
sempre ele conseguiu isso, quando no fim das contas ele mesmo se lembra e que a felicidade não é algo que se dá aos outros, mas sim que se conquista. Então os dois começaram uma trocação insana, uma luta de apenas de punhos, onde naquele momento Zero Fuku foi finalmente resgatado pelo Buda e se tornou verdadeiramente feliz. Só que ele acaba aqui sendo, no fim das contas, derrubado por um soco do Buda, onde teoricamente o round do Ragnarok, esse sexto round, terminaria. Não. Ainda não, porque teremos uma baita de uma reviravolta quanto a isso. Mas para esse vídeo que já tá ficando quase que gigantesco, não ficar ainda maior, eu vou me despedindo de vocês, mas próximo vídeo teremos a conclusão do sexto round do Ragnarok, todo o desenrolar desse plot twist que irá rolar e como que quem vai ganhar, Zero Fuku ou Buda. Mas antes de eu realmente ir embora, eu peço para todos vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero que gostem. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui!